Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de restituição. Estamos falando sobre como Deus age na restituição do seu povo, dos seus servos, dos seus filhos. Já falamos muito sobre a história de Zaqueu no primeiro vídeo, depois falamos sobre a história de Jó no último vídeo. E hoje nós vamos dar sequência na continuação, do nosso entendimento sobre esse tema de restituição, falando um pouco sobre a antiga restituição. O que significa antiga restituição? Na prática, a antiga restituição se refere a como que funcionava a restituição na época do Antigo Testamento, da antiga aliança. Ou seja, como que Deus agia na antiga aliança. E no próximo vídeo nós falaremos sobre como ele age na nova aliança. Então, não perde. Mas hoje, para a gente entender um pouco mais sobre como que Deus agia na restituição da antiga aliança, além da história de Jó, que a gente já viu no último vídeo, sobre como Deus restituiu muito mais do que o que ele perdeu na história de Jó, hoje nós queremos entender através de outra história, mas antes vamos a um texto importantíssimo para que você entenda como que isso era de fato um princípio da lei. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 22, versículo 7, assim diz a palavra de Deus: se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Então isso era um princípio da lei dada por Deus através de Moisés. Então na lei mosaica, da lei do Antigo Testamento, na prática, se qualquer pessoa fosse pega roubando, ela tinha que restituir sempre em dobro. Então isso era um princípio, inclusive, entre homens. Não apenas de Deus com os homens, mas era um princípio entre homens. Se um homem roubasse outro e fosse pego roubando, ele tinha que restituir aquele outro homem do dobro do que ele roubou. Então isso era um princípio da lei. Isso já é uma das coisas que a gente precisa entender bem claro. Mas quando a gente entende isso no contexto de Deus, como Deus age com os homens, não necessariamente vai ser em dobro, inclusive na maioria das vezes vai ser muito mais do que o dobro. Porque se Deus te permitiu viver um deserto, um processo, uma provação, é porque ele tem um propósito para isso, ele quer que você aprenda com isso e ele permitiu por algum propósito. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque ele tem um propósito e a restituição dele vai ser sempre muito maior do que aquilo que você perdeu. Seja se for algo material, seja se for algo familiar, algo sentimental, seja se for um ente querido, um parente, Deus vai restituir na tua vida. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre uma das histórias do Antigo Testamento que eu aprendo muito sobre restituição, vamos agora para Gênesis capítulo 41, versículo 6. Vamos lá. Vamos ler rapidinho do 6 ao 16. 10 versículos aqui, bem rápido. Vamos lá, foco. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. E pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros e na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, e depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende a mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Vamos fazer uma breve pausa para a gente primeiro entender esse contexto. Eu não sei se você já conhece essa história, se você não conhece, você pode voltar aqui no nosso canal, que a gente já falou pelo menos uns 3 ou 4 vídeos sobre a história de José. É uma das histórias, para mim, mais fascinantes da Bíblia, principalmente de restituição, porque nos mostra que, às vezes, nós achamos que o nosso processo é árduo demais, é muito doloroso. Quando a gente olha para a história de José, a gente vê que, na verdade, a gente está igual uma criança que simplesmente perdeu um brinquedo e está choramingando por algo que a gente acha que dá muito valor. Mas existem muitas pessoas passando por processos muito piores que os nossos. E quando a gente olha para a história de José, isso me chama ainda mais atenção, porque
na história de José, primeiro, ele cresceu num lar, no meio, numa família entre Jacó e Raquel, que eram seus pais, que na verdade ele tinha muitos irmãos, ele tinha pais, mas os irmãos não gostavam dele. Os irmãos achavam que ele era o predileto do pai e de fato o pai não fazia questão de esconder isso de ninguém. Afinal construiu não, né? Mandou fazer uma túnica diferente para ele, deu de presente e logo depois ele teve um sonho. Só que esse sonho, quando Deus deu esse sonho para ele, ele ainda era muito novo, adolescente, ele resolveu revelar aquele sonho para os irmãos. E naquele sonho, Deus mostrava para ele que ele via uma espiga e ele via ele mesmo no sonho e todos os irmãos como uma espiga ao redor dele. Ou seja, ele via que os irmãos iriam se prostrar a ele e ele iria governar sobre os irmãos, inclusive sobre a família. E quando ele conta aquele sonho para os irmãos começam a odiar ele ainda mais e começam a planejar coisas ruins contra ele, até que numa oportunidade que os irmãos têm, eles decidem vender José como escravo. Todo mundo conhece essa história, todo mundo sabe que isso aconteceu, mas é algo que talvez você nunca tenha se imaginado. Imagina, se você tem irmãos, imagina ser vendido pelo próprio irmão como escravo. Ou seja, você tem liberdade, você tem uma família, você tem qualidade talvez de vida, mas de repente de um dia para o outro você se torna escravo de um outro povo, com outra cultura, com outros costumes, e você vai para aquela nação, se torna escravo por um tempo, até que um homem que até então era influente, Potifar, decide trazer ele como servo. Ele se torna servo, mas ali quando ele começa a servir ao seu senhor, ele começa inclusive a fazer com que o senhor dele, Potifar, comece a prosperar como nunca antes havia prosperado, afinal ele tinha o dom da administração. Depois disso, a mulher de Potifar decide dar em cima dele e ele, por não ceder, por ser um homem justo, ele acaba sendo injustiçado e é preso porque a mulher de Potifar arma uma artimanha, uma cilada contra ele. E ele então é preso, mesmo sem ter nenhuma culpa no cartório, mas ele mesmo assim vai lá, paga sua pena, fica por muitos anos na prisão, até que durante um sonho o faraó decide buscar vários magos, várias pessoas que possam ajudá-lo e de repente o padeiro o copeiro lembra dele e fala, pô, peraí, eu tava preso um dia desses, quando eu fui injustiçado, e aí eu tava lá, e no meio daquela situação, a gente teve um sonho, e a gente revelou esse sonho, eu e o padeiro tivemos um sonho, revelamos para um hebreu lá, e esse hebreu revelou o sonho, e o que ele falou que ia acontecer, realmente aconteceu. E quando aquele copeiro, lembra dele, ele decide falar para o faraó e o faraó decide chamá-lo. E no meio daquela situação, 13 anos depois que ele havia sido vendido do Egito, ele ficou 13 anos servindo na casa de Potifar, preso, ele ficou 13 anos como escravo barra preso durante toda essa situação no Egito, até que Deus coloca a visão de José Deus coloca o sonho na vida de Faraó e Faraó lembra de José, ou melhor, o copeiro lembra de José e fala para Faraó. E no meio daquela situação ele chega e ele está prestes a de fato desvendar o sonho que o Faraó teve. Mas no meio disso tudo eu quero primeiro enfatizar que José passou por um processo muito árduo, que talvez você nunca tenha passado, provavelmente nunca passou, que eu nunca passei, mas que muitas vezes nós, quando estamos em meses ou semanas difíceis, nós às vezes culpamos Deus e colocamos a responsabilidade das circunstâncias, que inclusive muitas vezes nós causamos, nas costas de Deus. José não fez nada para viver aquilo. Ele não foi injusto, ele não fez nada contra os irmãos, mas os irmãos planejaram contra ele, a mulher de Potifar planejou contra ele e no final das contas ele foi injustiçado por muitos. Mas mesmo assim, ele sempre se provou justo. Ele sempre esteve diante de Deus, colocando diante de Deus todos os seus anseios e suas preocupações. Filipenses diz que nós não devemos andar ansiosos sobre coisa alguma. Só que na maioria das vezes, qualquer situação que sai do nosso controle, que a gente acha que está controlando, mas sai da nossa previsibilidade, a gente quer logo culpar a Deus, ou a gente começa a ficar ansioso buscando formas de resolver essas situações. Quando na verdade, a palavra de Deus nos ensina que nós só precisamos guardar o nosso coração, entregar nossa ansiedade para Ele, porque Deus cuidará de todas as coisas. E no meio dessa história toda, José chega no faraó e o faraó pede para que ele desvende o sonho. E aí todo mundo sabe, a gente não vai ler aqui só para encurtar um pouco o conteúdo, mas o faraó tem um sonho e ele sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas
boas e 7 espigas ressequidas, e no final das contas, José chega e mostra pro faraó qual era o significado daquele sonho. Vamos ler o que ele falou? Ele falou, na verdade, não vamos ler o que ele falou não, mas ele desvenda os sonhos, ele fala que seriam 7 anos de prosperidade e 7 anos depois de falta, 7 anos de escassez, e durante esses 7 anos de prosperidade, o reino precisaria armazenar muito bem tudo, né, o trigo, todas as especiarias, tudo, para que nos 7 anos de falta, de escassez, eles tivessem armazenamento suficiente. Então ele fala pro faraó, você vai ter que escolher alguém aí, ou então você vai ter que fazer alguma coisa para conseguir gerir isso tudo, administrar isso tudo. E aí, olha o que o faraó fala para ele. Agora vamos para o versículo, vamos ler a partir agora do 37, ó. Gênesis 41, versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, a Faraó a José, uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. A partir desse momento, José se tornou governador. Ele dormiu numa noite como escravo, como preso, e na noite seguinte ele era o governador do Egito. É isso que Deus faz com quem de fato está alinhado com o coração dele. É isso que Deus faz com quem se deixa provar no meio do deserto, com quem alimenta todas as expectativas em Deus e não nas coisas do mundo e não em si mesmo. É isso que Deus faz. É assim que Deus restitui até hoje, mesmo na nova aliança. É assim que Deus restitui na vida de todos aqueles que esperam e buscam nele e não em si mesmo ou nas coisas do mundo. E por isso José foi restituído com muito mais do que ele sonhava e imaginava. Ele já tinha a revelação de que ele um dia governaria sobre os irmãos, mas ele não entendia ainda que ele governaria já sobre todo o povo do Egito e inclusive depois também sobre os irmãos. Mas no meio daquilo tudo, José se mostrou apto para simplesmente ser um instrumento de Deus naquela situação. Então aqui a gente entende que na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, primeiro, Deus instituiu uma lei que fazia com que entre os homens tivesse que existir restituição em dobro, mas entre Deus e os homens sempre existiu, inclusive na antiga aliança, a restituição de Deus, que era muito maior do que tudo que a gente imaginava. Então, inclusive, a gente acabou de ler que José ficou 13 anos no Egito, só que mesmo ele ficando 13 anos como escravo, 13 anos como sendo injustiçado, depois a Bíblia diz que ele viveu muito mais de 40 anos vivendo de fato aquela prosperidade como governador. Ou seja, o tempo de restituição é sempre muito maior que o tempo de deserto. Assim como foi na história de Jó, que a gente leu no último vídeo, mas o mais importante que eu quero que você entenda aqui hoje é que no meio da restituição, você sempre vai precisar se posicionar, como Jó se posicionou, como José se posicionou. Ele sempre esteve no meio de injustiças, mas ele nunca deixou que a situação o corrompesse. Ele sempre foi considerado, inclusive por muitos, como José o Justo, que administrou muito bem o governo do Egito durante todo o tempo de governador, mas que mesmo no tempo que ele ainda era escravo, ele sempre se provou alguém como um coração de Deus, alguém que estava alinhado com a vontade de Deus. Então, a lição que eu quero que você tenha aqui hoje é, na antiga aliança, os homens já tinham que restituir uns aos outros, mas Deus sempre restituiu o homem muito além do que ele imaginava, dando-lhe poder de governo, dando-lhe poder de restituição. Num dia você dorme como escravo, imagina no outro você dorme como governador. Você hoje pode estar pensando, caramba, eu estou alinhado com o coração de Deus, eu estou esperando, e hoje você pode dormir numa posição, e amanhã dormir numa posição totalmente diferente. E o segundo parêntese que eu quero que você entenda aqui é que muitas vezes para Deus restituir coisas na tua vida, Ele vai inclusive criar coisas que não existem. Porque pensa comigo, nesse momento, existia governador antes de José?
Na prática existia o faraó, existiam lá os governantes de faraó, mas não existia um governador de fato. Era uma posição, era um cargo que nem existia. Mas Deus fez com que aquele cargo passasse a existir para que José pudesse ocupar um cargo de governo naquele povo, naquela terra. Então, mesmo numa terra distante, uma terra fora dos seus costumes, uma terra onde ele não era até então bem visto nem bem tratado, afinal era tratado como escravo, era tratado como um preso, ele é tornado governador daquele povo. E ele passa a governar sobre todas as pessoas que antes o maltratavam e o viam como inimigo. Então, Deus pode criar um cargo novo para que amanhã você esteja num lugar novo, ocupando uma posição nova e tendo toda a restituição de tudo aquilo que você perdeu e muito mais. Deus vai te restituir muito mais do que o dobro. Se os homens restituírem o dobro, Deus sempre vai restituir muito mais do que o dobro. Essa é a lição que eu quero que você tenha hoje. E na semana que vem nós vamos entender como que Deus passou a restituir depois de Cristo. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse ensinamento, pela história de José. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos guardou. E se nós perdemos coisas nas nossas vidas, Pai, nós temos a plena convicção de que tudo acontece pela tua permissão, que nada acontece, Pai, nessa terra sem a tua permissão, sem o teu aval. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem algum propósito com isso. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos molda, Senhor, nos ensina o que o Senhor quer que nós aprendamos durante essa provação, esse deserto, para que ao sair dele nós possamos viver a restituição, não apenas de tudo que perdemos, mas de tudo que o Senhor quiser nos dar, Pai. Afinal, a tua palavra nos garante, Senhor, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos experimentar e viver, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.